Se você quer mesmo recuperar, manter e otimizar sua saúde, entenda de uma vez que o mesmo remedinho ou suplemento que resolveu um sinal ou sintoma ou até doença no vizinho, não necessariamente, nem sempre vai ser aquele que vai resolver talvez o mesmo sinal ou sintoma ou doença em você. Pessoas diferentes adoecem de formas diferentes. Então, por exemplo, você pega o remédio de emagrecer que a vizinha usou para emagrecer. Usa e muitas vezes tem efeitos colaterais ruins ou não funciona. Por quê? Porque tem remédios para emagrecer que vão agir na absorção de gorduras, outros que vão diminuir a absorção de carboidratos, outros que vão aumentar o metabolismo, outros que vão mexer no apetite, outros que vão mexer na parte hormonal. E se você tratar uma coisa com um remédio que não é para ela, não vai dar certo. Você sabia que o Brasil é o terceiro maior mercado para remédios do mundo? Ou seja, é o terceiro país onde mais se vendem remédios no mundo, com um faturamento de cerca de 70 bilhões de reais para a indústria farmacêutica por ano, só na venda de remédios. E você sabia que entre os remédios mais vendidos no Brasil estão analgésicos, anti-inflamatórios e remédios sintomáticos em geral, ou seja, remédios que vão tratar, não curar, melhorar no tratamento de sintomas e não das causas das doenças. Então, gente, isso é um dado que para mim parece alarmante, ou seja, em geral, no Brasil e no mundo, mais se vende remédios que são consumidos largamente para tratar sintomas, ou seja, manifestações das doenças, e não as causas delas em si. Como acabar com elas, então? As pessoas de sucesso, inclusive aquelas que conseguem mais sucesso em recuperar, manter e otimizar a sua saúde, sempre fazem planilhas. Então eu sugiro que você sente à frente de um papel em branco, divida esse papel nos dias da semana e horários, para você saber no que você anda investindo seu tempo e sua energia, em quais horários, saber quais as brechas que você tem para poder encaixar aqueles compromissos que são importantes para a sua saúde, como preparar os alimentos para levar no dia seguinte, horas para se alimentar adequadamente, as horas de exercício físico, horas em que você vai respirar adequadamente, em que você vai começar o seu ritual para dormir. Então é interessante que você faça uma planilha dessas, pelo menos uma vez a cada mês, para poder saber no que você anda gastando ou investindo seu tempo e recursos para investir da melhor forma possível no que realmente é necessário. 7 suplementos que eu tomo no dia a dia e que recomendo para a maior parte dos meus pacientes, mas que você deve ver com seus profissionais de saúde se você precisa ou não. Um bom polivitamínico e polimineral, até porque a maioria de nós não tem uma dieta variada o suficiente para obter todas as vitaminas e minerais dela. Ômega 3, porque a maioria de nós seres humanos tem carência de ômega 3 no dia a dia. Coenzima Q10 para dar um gás na energia sem que seja gerada taquicardia. Coenzima Q10 não faz isso. Lactobacilos para poder melhorar a flora bacteriana intestinal. Suco verde ou vegetais variados na dieta ou um bom suplemento de magnésio. A maioria dos seres humanos tem carência de magnésio. Vitamina D3 com K2 para manter bons níveis de vitamina D3 na corrente sanguínea, ou tomar bastante sol e comer alimentos fermentados regularmente. E vitamina C de 1 a 2 gramas por dia é o que eu tomo, mas cada um tem as suas necessidades individuais. Fica a dica. Você sabia que os sons ambientes, principalmente aqueles ritmados, eles afetam o funcionamento do seu cérebro e afetam a sua frequência cardíaca? Pois é, por isso que a música certa, ela pode ajudar bastante, tanto na prática do exercício físico, quanto na meditação, em atividades de calma, para dormir, para você poder melhorar sua concentração. Entenda que a música que você escuta, não só pela letra dela e o significado, mas pelo ritmo dela, pode fazer com que você funcione melhor ou pior para cada momento. Por exemplo, se você está tentando se acalmar e usa músicas agitadas, você vai ter dificuldade de se acalmar. Se você está tentando estudar e a música de fundo tem uma letra ou é mais tumultuada, isso vai te prejudicar.
Então, escolha a música certa para cada momento da sua vida e você vai ver que fazendo a escolha certa, a proporcionalidade e sua produtividade vão aumentar. A maioria das pessoas acima dos 40 anos de idade tem desequilíbrios hormonais diversos que causam ou agravam sintomas e doenças. E para quem é muito estressado, come muito mal, tem hábitos de vida ruins ou mulheres que usam anticoncepcionais, isso pode começar bem antes, até antes dos 30 anos de idade. Então, aprenda mais sobre a parte de hormônios no icaro.med.br/hormônios ou icaro.med.br/modulação, para não ficar preso ou presa a mitos que podem prejudicar sua saúde. Só entenda que quando você precisa da ação de hormônios no seu organismo, como hormônios atuam num esquema de chave e fechadura, ou seja, hormônios específicos têm receptores específicos, você precisa dar importância tanto a repor os hormônios quanto a ter receptores livres capazes de interagir com esses hormônios. Nunca se esqueça disso, ok? Sabe quais são os 11 erros que você ou seu profissional de saúde podem estar cometendo na sua atenção à saúde que podem prejudicar seus resultados? Vamos lá, só citando. Você não começou de verdade a se preocupar com saúde, não buscou conhecimento de qualidade para aplicar no seu dia a dia, não está tendo bons hábitos de vida que são a base da saúde, não está aplicando direitinho o conhecimento que adquiriu, as suas consultas têm sido rápidas, superficiais ou focadas demais no que não é o mais importante, seu médico ou profissional de saúde não é bom o suficiente, você não executou direito o tratamento prescrito, você manipulou ou executou os tratamentos em locais que não fizeram direito o que foi comandado, pressa demais nos resultados, você quer algo impossível ou você está tentando concatenar conhecimentos e profissionais que não estão de acordo com os ideais que você tenha para você, ok? Não sei se você sabe, mas você tem mais bactérias no seu organismo do que células com seu próprio DNA. A maioria dessas bactérias está dentro dos seus intestinos, ainda que elas apareçam em todos os outros tecidos do corpo. E elas têm funções normalmente benéficas. Nos intestinos, por exemplo, elas ajudam a produzir nutrientes para você, a melhorar seu sistema imunológico, a garantir que você possa eliminar fezes adequadamente, a produzir nutrientes que você precise para o seu dia a dia, tá? Agora, se você não cuida direito, junto com um bom profissional de saúde, de ter bactérias adequadas nos seus intestinos, elas podem afetar negativamente seu metabolismo, seu padrão de pensamento, sua imunidade, seu comportamento. Então, gente, é fundamental você dar a devida atenção para tratar direito que tipos de bactérias e quantidades você tem nos intestinos. Sabe exatamente por que seu cérebro é tão importante? Porque ele é a central de controle do seu corpo. É através dele que a sua mente, que está no espírito, ela consegue controlar seu corpo. Ou seja, você precisa focar na saúde do seu cérebro. O problema é que hoje em dia fala-se muito da saúde do cérebro, mas a maioria das pessoas quer que você acredite que a saúde do cérebro ela é unifatorial. Algumas pessoas querem que você acredite que se você cuidar super bem do seu espírito, automaticamente vai ter um excelente cérebro. Isso não é verdade. Outras querem que você acredite que se você só cultivar excelentes pensamentos, você vai ter um excelente cérebro. Isso também não é verdade. Outras querem que você acredite que se você tiver todas as técnicas possíveis, PNL, técnicas de desenvolvimento e tudo mais, que você vai ter um excelente cérebro. Isso também não é verdade. O cérebro precisa do cuidado que todas as outras células do corpo também precisam de tudo. O corpo humano é formado por células. Células com funções em comum se agrupam em tecidos. Tecidos que venham a agir de forma sinérgica vão formar órgãos. O conjunto de órgãos forma sistemas ou aparelhos e o seu corpo é formado de vários aparelhos ou sistemas que funcionam para você poder viver, ok? Só que o comando para esses sistemas e aparelhos funcionarem é um comando elétrico, eletricidade que circula nos nervos. E todo campo elétrico, todo sistema elétrico gera um campo magnético. Ou seja, tudo que afete o campo magnético vai afetar o sistema elétrico e vai afetar os seus órgãos, e vice-versa.
Os dispositivos eletromagnéticos, como celulares, como tablets e as redes eletromagnéticas aí de transmissão, podem afetar então o funcionamento do corpo. Ou seja, cuidado com o excesso de celulares de campos eletromagnéticos e CIA na sua vida, ok? Quando você resolve mesmo cuidar da saúde, em algum momento você vai ter que se preocupar com uma coisa chamada desintoxicação. Por quê? Tudo que chega ao seu sangue, seja pelos intestinos, seja pela pele, seja pelo que você respira, vai precisar sair do sangue e chegar nas células, que é onde realmente você precisa de oxigênio, você precisa de energia, você precisa de glicose ou gorduras para a geração de energia, você precisa de água. Só que tudo isso, junto aos nutrientes, tem que atravessar do sangue para as células, passando por um tecido chamado matriz extracelular. E esse tecido, para tentar proteger suas células da intoxicação, ele pode se intoxicar com o tempo, com as mais diversas coisas, e começar a ficar menos permeável ou tóxico a ponto de prejudicar suas células. Então, limpar a matriz extracelular é fundamental. Entenda de uma vez que você só vai conseguir colocar na sua vida e dar a devida atenção e manter-se fazendo aquilo que for uma real prioridade. Mas para você saber o que é prioridade, o que é importante na sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar a sua rotina, as coisas que você faz e aquelas que você deveria estar fazendo mesmo e aquelas que você não deveria estar fazendo ou deveria estar fazendo menos. A maioria das pessoas não faz uma planilha básica de como vai ser o seu dia seguinte, de que compromissos tem que encaixar, que cuidados tem que encaixar e acaba gastando tempo principalmente com urgências, aquelas coisas que vão aparecendo, ou atividades de lazer, de procrastinação, de distração. Gente, nenhuma pessoa de sucesso que mantenha sucesso é desorganizada. Entenda isso. Você sabe quanto tempo uma célula gordurosa é capaz de sobreviver no seu organismo recebendo só sangue e um pouquinho de oxigênio? Ou seja, sem receber carboidrato para virar triglicerídeo ou sem receber triglicerídeos? De 6 meses a 2 anos. Ou seja, se você entra nos eixos, para de comer besteira, excesso de carboidrato ou excesso de carboidrato junto à gordura, por 5 meses, as suas células gordurosas elas não vão morrer, elas vão murchar, ok? E aí você volta a comer para comemorar ou achando que já não vai mais engordar com tanta facilidade. Sabe o que vai acontecer com você? As suas células gordurosas que estavam meio dormentes, elas vão simplesmente encher novamente. E você vai ganhar gordura, depósito de gordura, vai engordar de novo. E toda vez que uma célula gordurosa ela incha, ela acaba se multiplicando. Mais coisa para durar até 2 anos. O básico para a saúde de homens e mulheres eu explico em detalhes no icaro.med.br/saúde. Confiram lá. Agora, quando você vai levar em consideração se o seu paciente é homem ou mulher, você precisa entender que o homem tem uma saúde um pouco mais constante em relação às fases da vida. Fase adulta e pós-andropausa, quando os testículos entram em falência. Já a mulher, ela tem cuidados especiais de acordo com a fase do ciclo menstrual e depois que para de menstruar. E a mulher é uma na adolescência, pós-adolescência, antes da primeira gravidez, durante o período de lactação, após a primeira gravidez, no período de climatério pré-menopausa, climatério pós-menopausa. Então, tem que se levar em consideração tudo isso, porque até as doses de suplementos, de hormônios, de neurotransmissores e as necessidades mudam. Eu explico em detalhes no icaro.med.br/mulheres. Confiram lá, ok? Quando um sintoma ou doença fica voltando o tempo inteiro, ou simplesmente não melhora com remédios, com sintomáticos convencionais, você precisa buscar causas ou agravantes no plano mental para saber se, de repente, não é lá que você precisa tratar. Então, por exemplo, tem casos de ansiedade onde o paciente vai desenvolver aumento de acidez estomacal e problemas digestivos. Ele vai causar ou agravar esses sintomas. Tem casos de depressão onde o paciente vai desenvolver dores pelo corpo, inflamação e inchaço nas articulações. Casos de estresse,
sustentado, onde o paciente vai desenvolver uma dor de cabeça crônica e pode até desenvolver perturbações visuais. Então, gente, quando um remédio não está dando certo ou simplesmente um tratamento não consegue fazer com que aquela doença ou aquele sintoma fique voltando o tempo inteiro, busque causas mentais nos pensamentos e companhia, ok? Você que toma 2 ou mais remédios ou conhece alguém que de repente toma bem mais do que isso, já ouviu falar de interações medicamentosas? Interações medicamentosas significa a influência que uma droga vai ter em outra ou em outras, que pode ser uma influência positiva, uma potencializar o efeito da outra droga ou ajudar, pode ser neutra, ou seja, não vai melhorar nem piorar o efeito, ou uma interação medicamentosa negativa, onde piora o efeito ou causa efeitos colaterais em quem utiliza. Pois bem, a maioria dos estudos que mostram interações medicamentosas entre drogas comprova a interação entre uma e outra, e não entre várias drogas ao mesmo tempo. Então imagine o risco que quem toma 3 ou mais remédios tem por aí. Não sabe muito bem quais são as interações medicamentosas possíveis e várias podem ser negativas e desconhecidas. Te falaram e você acreditou que para ganhar músculos e mantê-los, você precisa só malhar mais, comer direito e dormir direito, não é? Tem mais do que isso, tá? Para você fazer de forma saudável. O primeiro passo é desintoxicar os intestinos, assim reduzindo a inflamação intestinal e garantindo uma função melhor deles para absorver nutrientes e não inflamar o resto do seu corpo. Em segundo lugar, desintoxicar o fígado, o grande biotransformador do corpo e o desintoxicador maior. Em terceiro lugar, desinflamar o organismo como um todo, aí o ômega 3 vai bem, por exemplo. Em quarto lugar, tratar o excesso de estresse oxidativo, o excesso de radicais livres. Em quinto lugar, tratar a fadiga mitocondrial, que é o cansaço, o mau funcionamento das usinas energéticas de cada célula sua. Em sexto passo, reduzir a sua quantidade de gordura visceral, o sobrepeso ou obesidade, ok? Quando o assunto é saúde, as pessoas podem ser divididas em 4 grupos de acordo com a ingestão de carboidratos e exercícios físicos. O grupo 1 é daquelas pessoas que não querem saber de fazer exercícios físicos. Essas pessoas dificilmente vão ter saúde ou manter saúde por muito tempo. O segundo grupo é das pessoas que não podem fazer exercícios físicos ou por alguma debilidade física, alguma coisa assim. A ideia é diminuir os carboidratos no dia a dia e procurar fazer exercícios físicos passivos, que alguém faça nessas pessoas. O terceiro grupo seria o das pessoas que fazem exercícios físicos bem leves, só caminhada mesmo ou muita atividade no dia a dia. Essas pessoas devem incluir um pouco mais de carboidratos na dieta, mas o ideal é que a dieta seja mais low carb. Ou é bom procurar um nutricionista para isso. E as pessoas que fazem exercícios físicos mais regularmente, com mais intensidade, precisam de mais carboidratos no dia a dia em geral. Olá, você sabe quais são os principais erros que você pode estar cometendo ou o seu profissional de saúde estar cometendo, aquele que acompanha a sua saúde, e que podem estar prejudicando a obtenção dos melhores resultados em saúde para você recuperar, manter ou otimizar sua saúde? São 22 os que eu elenquei visando ajudar você a obter os melhores resultados possíveis. E eles estão todos no icaro.med.br/erros em saúde. Vamos lá? Qual é o primeiro deles? Você não começou o processo de verdade. Ou seja, você pode até falar para as pessoas que se convenceu de que saúde é importante, de que já começou a cuidar da saúde direito, mas você realmente começou o processo? E se começou, você tem mantido foco em tomar as atitudes necessárias e manter-se nessas atitudes para ter os melhores resultados em saúde? Esse é o primeiro erro. Seguindo com os erros mais comuns em saúde, o segundo erro é não buscar conhecimento de qualidade. Vários profissionais de saúde cometem esse erro, sim, e baseiam suas condutas e seus conceitos em conhecimento que não é de qualidade. Agora, esse erro é pior quando o paciente comete. Por quê? Sai acreditando em fontes que não são as melhores possíveis, muitas vezes são fontes até tidas como oficiais ou famosas ou de projeção, mas que não têm um conhecimento de qualidade
para você poder utilizar no dia a dia. E lembre-se, bons atos só podem ser baseados em bons pensamentos. E bons pensamentos têm que estar necessariamente relacionados a conhecimento de qualidade, apreendido, aprendido e utilizado no dia a dia. Busque sempre boas fontes para o conhecimento que você for aplicar em saúde, ok? O terceiro erro mais comum que a maioria das pessoas comete em termos de saúde, que prejudica muito obter, manter e otimizar a saúde, é não adotar, manter e melhorar bons hábitos de vida. Ou seja, não melhorar o estilo de vida. E olhem, tem um monte de profissional de saúde por aí que não acredita que hábitos de vida sejam realmente importantes ou não promove a melhoria deles junto a pacientes na sua prática diária. Isso é um erro. Os estudos mais recentes deixam claro que o que mais traz, mantém e melhora a saúde não são remédios ou tratamentos específicos. É o estilo de vida da pessoa, que quanto melhor for, mais saudável ela vai ser. E o que faz o estilo de vida? Entre outras coisas, quanto de água a pessoa toma por dia e com qual regularidade, respirações profundas, exercício físico, alimentação, sono, etc. Veja isso, ok? O quarto erro comum que as pessoas cometem na lida com a saúde é não aplicar direito o conhecimento que adquirem. Eu conheço vários pacientes, várias pessoas que buscam avidamente conhecimento em saúde nas redes sociais, na internet, no Google, com seus profissionais de saúde, só que, na hora de praticar, acabam arrumando alguma desculpa para não praticar. Eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho tempo para isso é muito difícil, eu ainda não tenho certeza. Gente, conhecimento que você adquire, mas que você não coloca em prática, é igual um livro fechado na cabeceira da sua cama. O livro pode ser excelente, pode ter um excelente conteúdo, ele não vai fazer mudanças na sua vida porque ele está fechado, porque ele não está sendo lido e o conhecimento não está sendo colocado em prática. Então, você tem que buscar conhecimento constantemente de saúde, mas para ter resultados tem que colocar em prática e colocar em prática direito, ok? O quinto erro em saúde mais cometido por aí é cometido, na minha opinião, por profissionais de saúde, mas tem a aceitação de vários pacientes. É consultas rápidas demais, superficiais demais ou hiperfocadas. Eu acredito que fica praticamente impossível avaliar de forma completa, adequada e profunda um paciente em consultas de 5 a 10 minutos. A não ser que o objetivo seja muito específico para uma área muito específica da saúde, o que não é o mais comum quando você procura uma atenção para vários aspectos da sua saúde. Até porque em saúde, vários fatores afetam outros e às vezes a causa ou o que agrava seus sintomas e doenças está em sistemas diferentes daqueles que você imagina que possam estar causando ou piorando seus sintomas. E as consultas hiperfocadas em um ou outro sintoma também deixam de contemplar o todo, o que é ruim. O sexto erro em saúde que eu queria discutir com vocês hoje rapidamente é escolher profissionais de saúde ruins para te acompanhar. O que acontece? Profissional de saúde, como o próprio nome diz, tem que ter como maior preocupação a sua saúde como paciente. Então, são profissionais nutricionistas, personal trainers, médicos, psicólogos, enfim, que você escolhe para te ajudar a recuperar, manter e melhorar a sua saúde. Então, um profissional de saúde que preste, ele tem que unir boa teoria, estuda bastante, estudos novos, boas fontes, com prática, tem que ter prática daquilo que está querendo usar em você. Senão, como é que você tem mais certeza de que pode dar certo? E tem que ser um bom ser humano, alguém que trate bem a pessoa. Se não tiver essas 3 características básicas, como é que vai tocar na saúde de um ser humano um bem tão precioso com chances de bons resultados? O sétimo erro em saúde muito comum que eu queria comentar com vocês é não cumprir direito o tratamento que foi prescrito ou indicado. Isso é um erro muito comum. A pessoa vai lá, paga pela consulta, direto ou indiretamente, através do plano de saúde, do SUS, ou paga mesmo pela consulta, recebe as indicações de tratamento, mas não cumpre direito como foi prescrito. Sim, algumas vezes a pessoa não concorda com o que foi prescrito, parcial ou integralmente. Então isso precisa ser discutido
com o médico ou profissional de saúde, simplesmente não seguir ou fazer do jeito que der na cabeça. É muito comum, por exemplo, o paciente receber a prescrição de suplementos, de remédios, junto à melhoria de hábitos de vida e correções necessárias na rotina do paciente. O paciente só usa os remédios parcialmente e quer resultados. Gente, condutas completas é que dão resultados. O oitavo erro comum em saúde é: quem executou ou manipulou seus tratamentos e diagnósticos não fez da forma certa. Por exemplo, você vai lá e avia sua receita de uma fórmula manipulada em uma farmácia de manipulação que não é boa. E aí pode não vir aquilo que foi prescrito pelo médico ou na qualidade necessária dentro das cápsulas manipuladas. Ou então você vai fazer os seus exames de imagem, ultrassom e raio-x em uma clínica, em um local que não é muito bom. E aí o exame não é bem executado em qualidade técnica ou não é bem interpretado, o laudo não é adequado. Enfim, você tem que buscar qualidade em tudo que tem a ver com a sua saúde. Mas entenda que em todas as áreas tem empresas e profissionais bons e ruins. Escolha muito bem para não colher resultados ruins, ok? Já ouviu falar que a pressa é inimiga da perfeição? Em saúde também é assim. Normalmente um resultado que venha rápido demais, ele costuma ir embora rápido demais. Até porque coisas que venham rápido demais, na maioria das vezes, não tiveram suas causas abordadas, ou fatores de causa ou de agravação abordados direito. Então, se você mantém as causas ou fatores agravantes, assim que você retire o tratamento, possivelmente o distúrbio vai voltar, e às vezes até pior. Então entenda que, por exemplo, perda de peso, se você demorou meses, anos, ganhando aquela gordurinha ou aquela retenção de líquido, pode demorar semanas, meses e até anos em casos mais severos para você conseguir os resultados. E mais do que conseguir os resultados, o interessante é manter os bons resultados. Senão, você vai acabar criando uma dependência de um tratamento ou substância, o que não é legal. Outro erro em saúde muito comum que tanto pacientes quanto profissionais cometem é buscar resultados impossíveis. Por exemplo, o paciente que quer emagrecer em algumas semanas o que ele ganhou em termos de gordura corporal em anos. E se for um volume muito grande, mais que 10, 15 quilos. É muito difícil conseguir esse objetivo com saúde, para não dizer impossível. Ou um paciente que é esguio e bem magro, que quer ter o físico do Arnold Schwarzenegger. Isso é impossível, mas tem profissionais de saúde que, ou por falta de conhecimento, ou querendo, infelizmente, prometer o que não dá e vender tratamentos à força para os pacientes, acabam prometendo o que não é possível conseguir com saúde ou não é possível manter. E tem vários pacientes que se deixam enganar. Gente, veja com bons profissionais de saúde se o objetivo que você busca em saúde é possível ou não, antes de investir tempo, energia e recursos. Quando o assunto é a sua saúde, você vai ter que escolher lados também. Vou te explicar. Se você vai num médico e ele te diz que ovo faz mal, se você vai a outro médico e ele diz que você deve comer ovos, você vai a um nutricionista e acrescenta um monte de ovos na sua dieta. Você pega uma outra opinião e vai a outro nutricionista que diz para você que não deve comer ovos. Enfim, você tem 4 opiniões na mão. Como é que você vai fazer? Você vai ficar sempre que for a um, seguindo uma conduta e depois, em dúvida, vai desfazer aquela conduta e vai mudando de conduta a ponto de você não saber o que vai fazer certo para você? Então, estude, mas não tente compatibilizar pontos de vista diferentes. Estude, veja o que o seu juízo crítico acha que é o melhor para você e aí selecione um caminho, pelo menos para você ver se dá certo ou não, mas seguindo um caminho determinado, ok? Um dos erros mais comuns que as pessoas cometem em saúde é atribuir a sua saúde a um fator externo, principalmente. Ou seja, como se alguma medida externa, algum tratamento externo, algo que outra pessoa vá fazer por você, é que seria aquilo que iria te trazer saúde, manter sua saúde ou otimizar sua saúde. O que mais importa para você conseguir saúde, que é bem-estar
e qualidade de vida de corpo, mente, espírito e relações sociais, principalmente ao que você fizer pelo seu bem-estar e pela sua qualidade de vida. É claro que queixas pontuais podem precisar de remédios, de tratamentos específicos, de bons profissionais específicos, mas aquele profissional de saúde ou aquela pessoa que sempre vá buscar um fator externo para poder recuperar, manter ou otimizar a saúde, pode não ter bons resultados ou acabar criando uma dependência desse fator para meramente sentir-se bem. É certo que somente atitudes é que mudam a nossa vida, é que são capazes de transformar para melhor o que a gente tem atualmente. Entretanto, boas atitudes somente podem vir quando você toma 4 medidas antes disso. Primeiro, é você olhar para dentro de verdade e identificar quais são seus objetivos. Segundo, dentre estes objetivos, quais serão aqueles que você vai focar primeiro, com mais prioridade, são seus focos. Em terceiro lugar, que conhecimento que você vai precisar aprender sobre esses focos para poder atingi-los. Em quarto lugar, planejar, de posse desse conhecimento, como que você vai atingir seus focos. Se você pula esses 4 passos, essas 4 etapas, você pode tomar um monte de atitude que não te ajuda e não vai te levar aos objetivos que você quer, inclusive em saúde. Pensa nisso. Um abraço. Um erro muito comum em saúde e que por vezes eu vejo até em pacientes que procuram em consultório é não saber exatamente o que você tem que fazer em saúde, o que é prioridade e como você espera resolver. Ou seja, tem gente que não sabe muito bem o que está errado, o que incomoda e precisa resolver na sua saúde, não sabe o que está bem e que pode melhorar. Tem gente que não sabe o que é mais urgente, o que é necessário, o que é prioritário, para saber do que vai cuidar primeiro, o que é mais importante resolver naquele momento. Tem gente que não tem o conhecimento necessário para resolver e não corre atrás de quem vá ajudar a selecionar esse conhecimento, orientar e aplicar adequadamente, vai no primeiro que aparece, ou que atenda a seu convênio, ou que seja mais barato. E tem gente que não sabe como fazer o necessário para ter saúde. Resultado, sem tudo isso, como é que pode dar certo o processo de obter saúde? Outro erro em saúde muito comum que a maioria das pessoas e profissionais de saúde comete é não achar que prevenção é realmente importante. Sim, tem muita gente que gosta de dizer que prevenir é melhor que remediar, que dá a devida atenção à prevenção, que previne no dia a dia, que cobra dos pacientes, quando é o caso de profissionais de saúde, que façam prevenção. Mas, por exemplo, para profissionais de saúde, na hora de falar de medidas preventivas, é importante você tomar água, você fazer um exercício físico, você comer direito, né? E para por aí. E se você pedir para a pessoa para orientar o seu paciente direitinho como fazer isso em detalhes, muitos profissionais de saúde não sabem como fazê-lo, até porque a formação nas faculdades não prioriza a prevenção da forma como deveria. Então, pacientes, não cometam o mesmo erro. Prevenir é sim melhor que remediar e é necessário. Outro erro muito comum em saúde é demorar demais para procurar ajuda. Demorar demais para começar a cuidar mesmo da saúde, para procurar bons profissionais de saúde para te apoiar, para fazer exames mais completos. E aí, quando você descobre alguma coisa, ela já pode não ser mais curável ou não ser tratável sem deixar sequelas. Uma vez eu atendi um paciente e eu avisei para ele, olha, você precisa melhorar seus hábitos de vida, beber menos, fumar menos, ou você vai ter uma complicação séria de saúde. Ele me procurou anos depois, dizendo que tinha melhorado, porque tinha melhorado os hábitos de vida, o jeito como cuidava da saúde, mas tinha piorado tudo de novo, desenvolveu um diabetes complicado e estava me procurando novamente para evitar a amputação de um dedo do pé, coisa que não foi possível. Então, gente, é fundamental que você procure as coisas a tempo para melhorar. Suponho que se você está assistindo esse vídeo, você já é daquelas pessoas que se preocupam com saúde, minimamente, ou estão querendo se importar com saúde. Então, possivelmente, você está buscando conceitos, ou já tem alguns conceitos, que você julga saudáveis, já estudou direitinho o que poderia te fazer bem, o que não poderia te fazer bem. E provavelmente já adota alguns no seu dia a dia. Pois bem,
Vamos supor que você vá consultar com algum profissional de saúde que fale contra a maior parte desses conceitos seus, que você já estudou e acha que vão te fazer bem. Você vai aceitar uma orientação em contrário de que é para você parar de fazer tal coisa, que é besteira, sem questionar os motivos? Não é adequado. Os bons profissionais de saúde, eles vão saber dizer para você claramente por que estão te sugerindo uma mudança de conduta, por que acham que algo faz mal ao invés de fazer bem. Então, antes de entrar em conflito, pergunte os motivos sempre e analise direitinho. Quer saber um erro muito comum em saúde que a maioria das pessoas comete? Que é ter resultados avançados antes de cuidar do básico. É passar o carro na frente dos bois, gente. O básico para o seu organismo funcionar é o que você tem que buscar antes de querer, de repente, um corpo bonito, um corpo magro, um corpo com mais músculos, um cérebro mais inteligente e produtivo. Primeiro, teu cérebro e teu corpo tem que existir. Então você tem que garantir o básico para eles existirem e funcionarem direito. O que é esse básico? Tomar água direito, comer direito e respirar direito. Por quê? Oxigênio, nutrientes, água são fundamentais para você poder funcionar no seu dia a dia. Então, antes de você fornecer isso basicamente para o teu organismo, não tem como seu cérebro ou corpo funcionarem direito e você atingir objetivos avançados, ok? Outro erro muito comum que as pessoas cometem em saúde é a pessoa tem dinheiro para tudo, menos para a saúde. Então, assim, tem dinheiro para um iPhone novo, para uma bolsa nova, tem dinheiro para um carro novo, para economizar para uma viagem, para fazer uma aplicação. E eu entendo que o dinheiro é seu, você gaste com o que você quiser. Mas, na hora de investir em saúde, num profissional de saúde que valha realmente a pena, que pense fora da caixinha, que avalie o paciente um pouco mais detalhadamente, ou num exame que seja mais preciso, ou num tratamento que seja mais dispendioso, mas mais completo e profundo, aí não. Aí a pessoa acha caro, diz que não tem dinheiro, diz que não tem condições. Vem cá, é questão realmente de não ter dinheiro ou de não dar a devida prioridade, de não julgar o custo-benefício realmente favorável de saúde? Outro erro muito comum em saúde é a pessoa ter uma baixa tolerância ou aceitabilidade em relação a conceitos novos que vão contra o que ela gostaria de ouvir ou contra o que ela acha que é o certo mesmo estando errado. Gente, se você está com a saúde top e você tem bons resultados de performance, de corpo, de produtividade, joia, o que você está fazendo deve estar no caminho mais ou menos certo. Agora, se os seus resultados em saúde não estão bons, deve ser porque você precisa mudar alguma coisa, não é? Então, parece aquele paciente que procurou 3 cardiologistas diferentes até encontrar um que não implicasse com a cerveja que ele bebia em excesso. Ou seja, deve ter encontrado vários cardiologistas que disseram sua saúde está ruim por causa do excesso de cerveja, mas não. Ao invés de mudar o que eu preciso, eu vou achar alguém que diga o que eu quero ouvir. Gente, nem sempre isso é saudável, ok? Outro erro muito comum em saúde é você achar que todo remédio vendido em farmácia é melhor do que qualquer remédio, suplemento ou substância manipulada em farmácia de manipulação. Gente, existem indústrias farmacêuticas que não têm muita qualidade nos seus produtos. Isso os próprios governos do mundo inteiro alertam. Tem boas e más empresas em todos os setores, inclusive na fabricação de remédios. E sobre manipulados, o que eu fiquei sabendo é que em alguns congressos médicos, que normalmente são patrocinados por indústrias farmacêuticas, foi propagado para vários médicos, e às vezes isso acontece, que remédios manipulados não são confiáveis, que as dosagens não são confiáveis dentro das cápsulas. Gente, se você manipular em boas farmácias de manipulação, você vai ter qualidade sim. Existem boas e más empresas em todo o ramo, ok? Outro erro comum em saúde é acreditar que tudo que seja famoso, ou que seja tido como oficial, ou que seja propagado por gente que é famosa, ou que tem algum certificado de autenticidade, é o verdadeiro e melhor para você.
Então, assim, as pessoas hoje em dia, se alguma dita celebridade, ela diz que usa algo, diz que usa, né? Porque muitas, na verdade, não usam aquilo que propagam, recebem o dinheiro ou algum tipo de favor, alguma coisa assim para propagar o produto. Então tem gente que acredita cegamente no que uma celebridade diz que é bom, ou tá usando no corpo, ou então algo que venha com algum selinho de autenticidade de alguma sociedade ou sei lá o que nem corre atrás de saber o que é. Então, gente, nem tudo que é oficial, que é propagado como o entendimento comum é o melhor para você ou na sua saúde. Você precisa estudar e conhecer melhor. Todos nós precisamos correr atrás de dinheiro ao longo da vida, porque é através dele que a gente consegue ter sucesso em várias outras áreas da vida, ou ter pelo menos os mecanismos, as ferramentas, adquirir e manter as ferramentas para ter sucesso nas várias outras áreas da vida. Então, dinheiro é importante. Agora, se você entrega a sua saúde constantemente para poder ter dinheiro, algo está errado e você não vai aguentar fazer isso por muito tempo. Então, se você notar que está trabalhando demais por períodos de tempo longos demais para ter dinheiro e que isso está comprometendo a sua saúde e que você tem que tomar cada vez mais remédios ou fazer tratamentos para continuar trabalhando em um ritmo que seja danoso, às vezes alucinado e que te causa ou agrava sinais e sintomas, algo precisa ser mudado antes que você não aguente mais, ok? E doenças graves venham. Uma consulta médica completa precisa que o seu profissional de saúde investigue alguns pontos básicos. Por exemplo, quais são as suas queixas principais como paciente? Qual a história clínica delas? Como apareceram? Quando apareceram? O que veio primeiro? Quais são os seus objetivos no acompanhamento com o profissional de saúde? Quais são as alterações físicas que você apresenta? Que doenças você tem diagnosticadas até o momento? Quais foram os últimos acompanhamentos de saúde que você fez e por quais motivos? Se for mulher, como estão os ciclos menstruais? Quando começaram? Se já pararam? Quando pararam? Como você se sente? Quantas gestações? Quais os últimos exames complementares e principais resultados deles? Que medicamentos e suplementos você vem utilizando? Que doenças importantes há na família? Como são seus hábitos de vida? Ingestão de café, fumo, álcool, doces, salgadinhos, refrigerantes e que alergias e intolerâncias tem? O que mais causa ou agrava sintomas e doenças são as carências. E as carências podem ser divididas em três principais: carências de hormônios e neurotransmissores, carências de nutrientes ou carências de hábitos de vida. Quais são as carências que mais causam doenças ou sintomas? São as carências de hábitos saudáveis de vida. Falta de exercício físico, falta de dormir direito, de respirar direito, de comer direito, de tomar água direito, excesso de estresse. Em segundo lugar, vem as carências de nutrientes, como vitaminas, minerais, macronutrientes, os micronutrientes que eu acabei de falar, e também as carências de oxigênio e de água, além de energia em geral, térmica, solar, enfim. E por último, vem as carências de hormônios e neurotransmissores, que também causam ou agravam a maioria dos sintomas e doenças. Tem que lidar com essas. Quer saber o que açúcar em excesso, sobrando, faz na sua corrente sanguínea? Eu vou te ensinar falando de pudim. Não sei se você já viu como se faz a calda de um pudim. Você coloca açúcar na panela, coloca a panela no fogo e vai deixando aquilo esquentar. Quando o açúcar esquentar bastante, ele vai ficar rapidamente amarelo, laranja e depois marrom. E vira aquela calda escura do pudim, o caramelo, né? Que depois de despejar no pudim, a maioria das cozinheiras deixa repousando na panela até aquilo endurecer, cristalizar e só depois lava a panela para poder descolar as placas. Porque se tentar limpar antes, é dificílimo descolar aquele caramelo das panelas. Pois bem, quando o açúcar na sua corrente sanguínea ele sobra em excesso, lá ele tem calor, ele tem aceleração e ele também vai entupir suas artérias e veias até dizer chega, ok? Uma paciente me relatou que um médico recém-formado falou para ela que não seria sábio substituir o leite animal pelos leites vegetais, porque todos os leites vegetais
contém hormônios e que vão mexer com o equilíbrio hormonal da criança. Primeiro, isso não é verdade, isso acontece principalmente com o leite de soja. Os demais leites vegetais, principalmente se feitos de orgânicos, como por exemplo os leites de castanhas, leite de quinoa, não costumam ter quantidades de hormônios ou substâncias vegetais que interfiram com os hormônios em quantidade suficiente. Segundo, essa história de que o leite de vaca tem todos os nutrientes possíveis e que por conta disso todos nós precisamos consumir para ter cálcio e companhia, isso é mito. Os nutrientes que estão no leite de vaca não têm uma boa digestibilidade para serem absorvidos adequadamente pelos intestinos humanos. A luz solar é fundamental para a vida na Terra. Por quê? Primeiro que as plantas precisam se expor à luz solar para poder fazer a fotossíntese, que é o mecanismo pelo qual elas, em parte, sobrevivem e produzem o oxigênio tão fundamental para a vida animal. Também, boa parte dos animais consomem plantas para poder sobreviver. Então as plantas têm que primeiro viver para depois os animais se alimentarem delas. E elas precisam da luz solar para isso. Mas nós, animais, também precisamos, nós seres humanos também precisamos da luz solar diretamente. Por quê? O colesterol na nossa pele, quando é irradiado pela radiação UVB do Sol, ele é transformado em provitamina D. E também a exposição à luz solar nos permite produzir endorfinas, serotonina e um hormônio muito importante chamado alfa-MSH. Ou seja, nós seres humanos precisamos da exposição à luz solar regularmente, ok? Se você está dirigindo por uma via e essa via termina em uma bifurcação, ou seja, a partir dali você só pode pegar o caminho da direita ou da esquerda. Você não vai seguir reto, né? Senão você sai da estrada. E se você seguir o caminho da direita, você não vai ficar de olho no caminho da esquerda, o que você não escolheu. Senão você vai bater o carro e não vai conseguir prosseguir direito no caminho que você escolheu, certo? Em saúde é a mesma coisa. Você tem que escolher caminhos e uma vez que você escolheu, procurar seguir aquele caminho e só vai mudar de rota se você adquirir informações de boa procedência, com boa justificativa, que façam você mudar de caminho. Ou seja, se você escolhe, por exemplo, um profissional de saúde para te acompanhar, que acredita que ovo não faz mal para a saúde, que possa até fazer bem para o seu colesterol e para a sua vida, adianta ficar mudando de escolha ou inseguro toda vez que alguém disser algo contrário? Pense bem. Loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Essa frase é atribuída a Einstein, mas a história mostra que ele parafraseou uma mulher. Ou seja, ele copiou essa frase de uma mulher que não foi identificada até hoje, pelo que eu vi no Google. Então, isso serve para tudo na vida, especialmente em saúde. Se a sua saúde atualmente não é o que você gostaria, ou você não tem saúde, ou acha que algo poderia melhorar na sua saúde, é porque até o presente momento, o que você veio fazendo pela sua saúde ou pelas suas doenças, que causou suas doenças, precisa ser mudado. Se você não mudar, você vai continuar colhendo os mesmos resultados, só que em saúde, continuar fazendo as mesmas coisas erradas tende a fazer com que seus sintomas e doenças agravem-se cada vez mais. Lembre-se disso e mude, ok? Quer saber a importância de você ter um bom profissional de saúde para ajudar você a cuidar da sua saúde? Vamos lá. Você lê na internet que vitamina D faz bem para a saúde e que a maioria das pessoas tem carência de vitamina D nos seus exames. Você sabe quais os níveis ideais de vitamina D que você deveria ter no seu corpo? Pois bem, aí você faz exames e às vezes interpreta por conta própria ou com um profissional de saúde que não dá muita importância para a questão. Enfim, você resolve fazer a reposição por conta própria. Quem repõe vitamina D tem que repor junto vitamina K2 e MK7, dá uma olhada também nos níveis de magnésio, dá uma olhada nos níveis de cálcio, de proteínas, por aí vai. E quando você repõe vitamina D sozinha, existe uma grande chance do cálcio entrar na corrente sanguínea absorvido dos intestinos, mas ir para os lugares errados e até calcificar suas artérias. E aí, será que vale a pena fazer as coisas só por conta própria? Se você ou alguém que te importa tem algum sintoma ou doença, ou vários, mas tem hábitos de vida ruins associados,
não toma água direito, não se exercita, não dorme, não se alimenta, não respira direito, alguma coisa dessas ou várias, e o caso não é de urgência ou emergência, primeiro resolva os hábitos de vida, melhore os hábitos de vida e você vai ver que várias vezes os sintomas e doenças ou vão desaparecer ou vão melhorar bastante, com menos remédios ou até sem necessidade de remédios. Muitas vezes, quando você infringe essa regra, você vai acabar tendo diagnósticos equivocados ou tomar remédios à toa. Recentemente eu peguei um caso de um idoso com diagnóstico de Alzheimer, mas quando fui ver, tomando remédio para pressão sem tomar água direito. Ou seja, baixa perfusão cerebral, baixa chegada de sangue no cérebro, fazendo a função cerebral piorar, entendeu? Toda consulta de paciente meu, eu começo com a seguinte pergunta geral. E aí, como você está? Melhoras, pioras, coisas iguais? Sempre. Fora a primeira consulta, que é bem mais detalhada do que isso. Por que eu começo com essa pergunta? Porque assim eu consigo saber como o paciente está, o que mais está incomodando ou ele tenha como objetivo para estar voltando em consultório, o que melhorou desde a última avaliação e o que não melhorou e o que piorou. E sabem, muitos pacientes têm dificuldade ainda de responder essa questão. Por quê? Porque as pessoas têm dificuldade de se conhecer, de saber com clareza os seus objetivos de vida. É claro que a maioria dos pacientes, à medida que vai acompanhando, vai entendendo a importância de se conhecer melhor e anotando as suas queixas, as suas evoluções de uma consulta para outra, mas a maioria das pessoas ainda não se conhece bem. Uma breve palavra sobre vacinação. O que é uma vacina? É o vírus morto, atenuado ou vários pedaços desse vírus entrando no organismo para que o organismo possa produzir anticorpos contra esse vírus atenuado, morto ou os pedaços desse vírus, para que quando vier a infecção de verdade, esse organismo ele possa construir uma resposta imunológica mais rápida e assim combater a infecção antes que ela assuma um perigo para a saúde do paciente. Pois bem, se você depende do organismo do paciente para construir uma resposta imunológica adequada toda vez que você é submetido a uma vacina, que dirá de uma pessoa com hábitos de vida ruins, doente ou que não esteja bem em geral que receba uma vacina? Maior chance de efeitos colaterais ou de não funcionar direito. Quer emagrecer de forma saudável, mais efetiva e manter os resultados? Então, antes de buscar um bom remedinho, faça isso aqui. Tome água de hora em hora, mesmo sem sede. Respire fundo pelo menos 3 vezes a cada hora. Coma melhor, mais proteínas, gorduras, fibras e água e menos carboidratos. E coma os carboidratos certos nos momentos certos, ok? E pratique exercícios físicos regularmente. Pelo menos 2 vezes por semana os exercícios de força e pelo menos 2 vezes por semana os aeróbicos. Eu já tive paciente em consultório que só de fazer isso, enquanto aguardava os resultados de exames para medidas mais específicas, perdeu 6 quilos de gordura e de água nos lugares errados em apenas um mês. Se você toma essas 4 medidas básicas que eu explico no icaro.med.br/emagrecimento, você vai ver o quanto elas funcionam e bem. Você já deve ter notado que tem uma onda de profissionais de saúde e, teoricamente, estudos científicos alertando quanto aos riscos do uso de vitaminas e minerais, de que teria muita gente por aí se intoxicando com o uso de vitaminas e minerais e polivitamínicos e suplementação. Gente, vamos lá. Primeiro, tem muita gente se intoxicando pelo uso de remédios também. Só que ninguém fala muito disso. Por quê? Porque vai contra uma indústria bilionária, trilionária de venda de remédios. Segundo, é claro que qualquer substância química mal utilizada, ela pode intoxicar, já que intoxicação significa colher os resultados no organismo de um excesso daquela substância. Terceiro, todo organismo precisa de vitaminas e minerais todos os dias, que se não vierem de uma boa alimentação, tem que vir da suplementação. Você sabia que muitas vezes o tratamento que o seu profissional de saúde passa para você
ele falha por culpa não do profissional de saúde, mas por culpa sua? Quando os hábitos de vida do paciente estão ruins, mesmo os tratamentos mais adequados prescritos por bons profissionais, é claro, podem falhar ou ficar repletos de efeitos colaterais. Por exemplo, o tratamento da hipertensão, da pressão alta, precisa que o paciente tome água direito, senão não tem como os rins ajudarem a controlar a pressão adequadamente. O tratamento do diabetes precisa que o paciente alimente-se direito, porque senão não tem como controlar a glicemia ou a produção de insulina. O tratamento do câncer precisa que o paciente tenha um bom padrão respiratório, porque o oxigênio é fundamental para o sistema imunológico controlar a população de células cancerosas. O tratamento, por exemplo, de condições cerebrais precisa do exercício físico, do sono e por aí vai. Uma paciente nova do consultório me falou que foi ao reumatologista, aliás, a vários reumatologistas com várias dores, recebeu diagnósticos diferentes depois de exames e vários tratamentos medicamentosos, sem muita melhora. Depois de um tempo, ela foi à internet e viu sobre a importância do magnésio para a maioria das pessoas. E ela começou a tomar por conta própria. Começou a melhorar bastante das dores, a ponto de em alguns dias chegar a sentir quase nada ou nenhuma dor. Quando voltou ao médico para poder comunicar isso, o médico rapidamente, o último reumatologista, desmereceu o magnésio e colocou como se fosse uma coincidência ela ter usado o magnésio e ter melhorado das dores, mesmo depois de vários tratamentos. É claro que eu não estou recomendando que ninguém faça uso de remédios ou suplementos por conta própria, mas é claro que no caso dessa paciente foi o magnésio que fez a diferença na vida dela, como vários suplementos podem fazer para bem. Sabe qual é uma das grandes causas hoje em dia de ansiedade, irritabilidade, problema de concentração e insônia? Excesso de uso de substâncias estimulantes. Café, guaraná, pré-treino, chá verde, chá mate, enfim. Tem muita gente que sente a energia baixa ao longo do dia por algum motivo, está com falta de vitaminas e minerais, falta de descanso, ou falta de alguns hormônios, ou alguma outra coisa não está legal na vida, e aí vai recorrer aos estimulantes ao invés de resolver as causas. E tem outras pessoas que já se sentem bem, mas acham que usando um pré-treino para treinar, ou abusando um pouco desses estimulantes, que vai ganhar um gás a mais. O problema é que se você errar na mão, errar na dose, e for para o abuso ou para doses excessivas, qualquer estimulante desses, entre outros, pode causar ansiedade, irritabilidade, distúrbio de concentração, entre outros. Eu vejo as pessoas muito preocupadas no dia a dia com a transmissão genética de sintomas, de distúrbios ou de doenças. Então, assim, se a minha avó teve Alzheimer, será que a minha chance é aumentada demais de ter Alzheimer? Se meu pai teve câncer de próstata, eu como homem tenho uma chance muito grande de ter câncer de próstata. Gente, o que a ciência tem mostrado é que uma tendência genética muito forte, ela te dá uma chance no máximo de até 25% maior, em geral, de você desenvolver alguma coisa. Agora, você tem que tomar cuidado também com a herança de convívio, que é aquela que as pessoas com as quais você mais conviveu ao longo da vida, sejam parentes ou não, elas têm grandes chances de te transmitir algumas tendências. Por exemplo, se você conviveu por muito tempo com pessoas depressivas ou ansiosas, a forma de conduta e a forma delas de ver a vida tem grandes chances de afetar você no seu dia a dia, nas suas decisões, nas suas escolhas e formas de pensamento, ok? Página 75 do Manual da Saúde Definitiva, meu último livro. Quais são as carências mais comuns de vitaminas e minerais que a maioria das pessoas apresenta? Em termos de vitaminas, são as vitaminas do complexo B, vitamina C e vitamina D de dado, ok? Em termos de minerais, magnésio, ferro, zinco, iodo e cálcio. Ou seja, preste bastante atenção nos níveis dessas vitaminas e minerais. Nem sempre os convênios autorizam que você faça os exames de todas essas vitaminas e minerais. Por isso que o seu profissional de saúde, o ideal é que ele avalie através de exames, mas também conhecendo quais são os sintomas de carência mais comuns associados às carências dessas vitaminas e minerais, ok? Medicina é sempre comparar exames com o quadro clínico do paciente. Um abraço.
Você vê na internet, ou num livro, ou em um programa de TV, ou numa live, ou até um profissional de saúde te diz, informalmente, que um determinado suplemento, alguma substância faz bem, seja um ômega 3, uma coenzima Q10, um magnésio, um hormônio, uma outra vitamina ou mineral. Ok, aquilo pode fazer bem, mas em que dose? Em qual frequência e forma de uso? Tem alguma contraindicação para você? Tem alguma interação negativa que possa ter ou de potencialização de efeito com outras substâncias? Tem um horário melhor para você tomar? E quando você for manipular ou aviar a receita, você vai comprar uma boa marca daquilo ou vai fazer numa boa farmácia de manipulação? Entenda, portanto, que substâncias podem fazer bem ou mal para você dependendo de todos esses fatores, do uso adequado e prescrição adequada. Ter uma saúde top não significa que você nunca mais vá adoecer. Significa que você vai viver, em geral, com mais qualidade de vida, bem-estar, menos sintomas ou distúrbios descontrolados, que vai viver com mais produtividade e qualidade de vida e que vai conseguir adoecer menos, quando adoecer por menos tempo, respondendo melhor aos tratamentos, se recuperando mais rápido e com menos sequelas. Isso é ter uma saúde top. Então, assim, não adianta você cuidar super bem da saúde, mas a cada pequeno adoecimento você ficar preocupado, nossa, o que será que está acontecendo? Na maioria das vezes serão por pouco tempo, nas condições que eu já falei. Eu, por exemplo, estou numa crise de sinusite agora. Mas eu moro em Brasília e está numa fase de alteração climática e de muita secura, então é esperado. Então cuide bem da sua saúde em geral e você vai ver que vai recuperá-la melhor quando necessário. Carne vermelha, é fundamental consumi-la para ter saúde? Não. É desejável? Para a maioria das pessoas, sim. Porque a maioria das pessoas não tem uma densidade nutricional adequada só de vegetais, frutas, verduras, legumes, castanhas, etc. Agora, o consumo da carne vermelha perde alguns cuidados. Primeiro, como a digestibilidade dela não é muito boa, pode ficar dias nos seus intestinos, a ideia é consumir no máximo dia sim, dia não e na hora do almoço, porque é durante o dia que a gente tem uma melhor acidez estomacal para poder digeri-la. Preferir a carne vermelha orgânica, tá? Preferir o consumo de carnes em geral brancas e deixar a carne vermelha para de vez em quando. Os animais são concentradores de nutrientes, mas o excesso de carne vermelha é carcinogênico e a gente tem que tomar cuidado, ok? Minha esposa me disse que em um grupo de celíacos, uma paciente contou a seguinte história, que ela foi em um médico e, falando que era celíaca, o médico disse para ela que, como ela estava sob controle, que não tinha necessidade de ser paranoica com esse negócio de nunca comer glúten ou nunca entrar em contato com o glúten, não. Que dava para comer uma pizza de vez em quando e estava tudo bem. Gente, aí tem duas questões que vocês precisam entender. Primeiro, tem médico ruim em todas as áreas. Ruim por ser desatualizado, ruim por um conselho maldoso ou ruim por não saber dizer que não sabe. Nesse caso, esse colega não conhece doença celíaca, porque um paciente celíaco que tenha problema com glúten no último grau, como é a doença celíaca manifesta, e que come uma pizza de vez em quando, pode parar no pronto-socorro. E a segunda coisa é o seguinte, nem todo mal que o glúten faz é via doença celíaca, tem outras formas. Fica a dica. Vamos supor que você vá a um restaurante e aí você adora um prato lá diferente que fizeram para você. Aí você pede os ingredientes para poder fazer em casa. Aí te dão a lista de ingredientes e na hora de fazer em casa, você coloca os ingredientes para fazer do jeito que te vem na cabeça, porque você esqueceu de pedir a sequência segundo a qual os ingredientes deveriam ser utilizados na receita. Ou seja, para construir qualquer coisa na vida, você precisa, para ter os melhores resultados, não só saber quais são os ingredientes para isso, mas qual a ordem para você usar esses ingredientes, a ordem de prioridade, ou de repente, se um depende do outro, o que é que deve vir primeiro. Em saúde também é assim. Eu ensino isso no icaro.med.br/saúde e no icaro.med.br/ISD de dado. Um abraço.
O café da manhã é a principal refeição do dia, sim. Fora situações onde algumas pessoas estão adaptadas ao jejum intermitente de mais de 12 horas e que pulam o café da manhã porque nas outras refeições tem uma boa densidade nutricional, uma boa quantidade de gorduras ingeridas e estejam bem adaptadas. Para o restante das pessoas, o café da manhã é fundamental. E no café da manhã tem que ter um equilíbrio de proteínas, gorduras, carboidratos, fibras e, é claro, outras fontes de vitaminas e minerais que costumam vir junto às fontes desses nutrientes aí. Toda vez que eu passo na rua e vejo alguém de manhã cedo tomando como café da manhã pão com margarina ou pão com manteiga e um pingado, que é café com leite, eu vejo, meu Deus, como é que essa pessoa vai conseguir suportar um dia com produtividade, com felicidade, com bem-estar e sem um monte de sintomas? Fica a dica. Sabe quais são os alimentos que mais causam as sensibilidades alimentares? Ou seja, as intolerâncias, alergias, ou que simplesmente não são bem digeridos e podem inflamar os intestinos e outras partes do corpo? São eles os processados e industrializados pela carga de substâncias químicas estranhas que contêm, os alimentos que contêm o glúten, trigo, cevada, centeio e o trigo em si por outras substâncias, leite e derivados, ovos, frutos do mar, milho, soja, carne vermelha, principalmente em excesso ou consumo frequente, o excesso de carboidratos e os alimentos não orgânicos. Muitas vezes a pessoa vai descobrir que tem problema com esses alimentos através de sensibilidades a outros alimentos menores. É porque o consumo frequente ou excessivo desses primeiros que eu falei pode sensibilizar o organismo e levar você a ter reações menores com vários outros alimentos, ok? Fica a dica.